A partir do verso 1 diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheias de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, estava ela cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. E Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E foi essa a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhes disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era jovem, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não desejar. Palavras do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra, viva, eficaz, atemporal, palavra que nos alimenta, palavra que nos edifica, e nós pedimos, Senhor, continua a falar conosco, dando entendimento à luz das Escrituras, para aquilo que devemos fazer, de onde devemos ir, que precisa ser corrigido em nossas vidas, e que nós possamos, Senhor, ser guiados pelo Senhor, conforme a tua vontade. Essa é a nossa oração, oramos no nome de Jesus, amém. Irmãos, entre a cruz e a mesa, a espiritualidade cristã é uma espiritualidade que ela tem origem para nós na cruz. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então não tem iniciação na vida cristã que não seja passando pela cruz. É necessário nascer de novo, é o que Jesus nos fala. E esse processo de novo nascimento é um processo que para nós envolve cruz. Não existe novo nascimento sem cruz. Jesus foi à cruz, inaugurou um novo caminho. Então esse é o ponto de partida da nossa trajetória. Mas quando nós vamos para os evangelhos e nós lemos os evangelhos e como Jesus estrutura o seu ministério, a sua caminhada, nós encontramos Jesus à mesa.
Em diversos momentos nós encontramos Jesus à mesa, inclusive Jesus foi chamado de comilão. Gostava da mesa, gostava de comer, gostava de estar com os seus amigos, né? E o crente é bom de garfo, não é, meus irmãos? A gente tem aqui o padrão pastor, né? Cada vez mais, né? Não é conversa não, hein, Fábio? Não é indireta não, mas tá tudo certo. Mas a gente gosta dessas coisas, a gente gosta da mesa, a gente gosta de estar junto. A comunhão é importante para nós. Ontem à noite a gente estava lá na casa do Tiaguinho, bom churrasqueiro, veio lá de Maringá. Lá em Maringá o pessoal gosta de um churrasco. Então a gente teve um tempo de mesa ali, coisa boa. Então a espiritualidade de Jesus é essa espiritualidade da mesa. Mas isso não é exclusividade de Jesus. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, se nós lembrarmos da Páscoa, né, nós temos ali o povo de Deus se reunindo ao redor da mesa. As festas, mesa, comida, comunhão. Então a espiritualidade de Jesus é essa espiritualidade ordinária, que envolve um elemento muito comum a cada um de nós, a mesa. Nós estamos aqui diante da mesa. Então por isso eu quero propor essa reflexão para nós essa manhã. Entre a cruz e a mesa. Se nós iniciamos a nossa jornada na cruz, nós vamos nos deparar com a mesa, porque a caminhada com Jesus, a caminhada do Evangelho é uma caminhada comum e coletiva. Nós não vamos ficar na individualidade, nós não podemos ficar na individualidade. Talvez se você iniciou a sua jornada com Jesus e por um motivo ou outro, você se afastou da comunhão, está voltando, ou viveu aquele tempo meio desigrejado, não preciso da comunhão, talvez lhe falte mesa, talvez lhe falte essa instrução. E é muito interessante como Jesus, por diversas vezes nesse período depois da crucificação, se depara com seus discípulos e eles têm a revelação de quem ele é diante de uma mesa. Você vai se lembrar da passagem dos discípulos no caminho de Emaús, que quando eles estão à mesa com Jesus, Jesus pega o pão, parte, dá graças, os olhos deles se abrem, eles percebem que é Jesus ali. Só que muitas vezes não é fácil viver essa vida de cruz e mesa. Por quê? Porque isso é contracultural. Se nós pensarmos no nosso tempo hoje, nós temos um estímulo muito grande de vivermos uma vida orientada pelos prazeres, pelo desejo. O Freud vê o tempo que nós vivemos, ele não vê, né, porque não está mais aqui, mas se ele estivesse aqui, ele veria e ele ia se deliciar, porque Freud é esse que vai dizer da vida orientada pelo desejo. E o nosso mundo nos move nessa direção. Você precisa fazer aquilo que você quer, aquilo que te deixa feliz, aquilo que te realiza. Você precisa dar voz aos seus sentimentos. Se você não der voz aos seus sentimentos, não viver conforme aquilo que te faz bem, você não será feliz. Assinado inimigo. Por quê? Porque a nossa caminhada é uma caminhada que começa na cruz. É uma caminhada que existe abnegação, exige de nós isso. Jesus viveu um processo que a teologia vai chamar de kenosis, é esvaziamento completo. Você imagina o Filho de Deus, Deus, se esvaziar como homem, vir, nascer de uma mulher, ser bebê. Gente, Jesus quando bebê era bebê, fazia tudo que um bebê faz. O que um bebê faz? Come, faz necessidade, chora, mama, faz necessidade, dorme. Jesus, ele fez as calças, desculpa a expressão, mas rolou isso aí com Jesus. E isso é o tamanho do esvaziamento do Filho de Deus. Jesus precisou aprender a falar, gente. Jesus não era um bebezinho recém-nascido que falava e elaborava grandes pensamentos. Jesus, ele viveu isso. Jesus brincou, Jesus interagiu, Jesus viveu cada uma dessas fases. Para nós isso é muito comum e parece algo muito normal, mas você imagina o Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipotente se esvaziar de tal forma que precisou ser carregado no ventre, ensinado, alimentado. Então isso está nas coisas mais elementares da nossa espiritualidade. Só que o mundo contemporâneo fala não.
O mundo contemporâneo diz: você precisa ser feliz. Você precisa dar voz aos seus sentimentos. Você precisa fazer aquilo que te faz bem. Se você precisar puxar o tapete de alguém, puxa, porque você precisa crescer. Se você precisar trocar de esposa, troca, porque você precisa ser feliz. Se você precisar trocar de igreja, troca, porque a outra igreja disse isso e aquilo. Então, o mundo contemporâneo, ele fala: cruz não. Ele vai te dizer: se afasta desse negócio. Isso não é bom. Você vai precisar gastar muito dinheiro com terapia e remédio se você não der voz aos seus sentimentos. Então, é complexo para nós e para o mundo de hoje uma vida orientada pela cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Bom, nós vimos isso acontecer com Pedro. Pedro foi alguém que decidiu seguir Jesus e fez isso com todo ímpeto. E Pedro, ele, apesar dos seus deslizes, ele era honesto e sincero com Jesus. E quando ele disse que ele estava disposto a morrer por Jesus, ele não estava mentindo. Tanto é que quando as pessoas vêm para pegar Jesus, quem é o primeiro que vai para cima? O Pedro. O Pedro é esse cara intenso. Essa pessoa que vai para cima, não tem tempo ruim. E ele acerta e erra, acerta e erra. E Jesus disse para Pedro: Pedro, antes do galo cantar 3 vezes você vai me negar. Ele diz: não, Senhor. Mas você conhece a história e você sabe que Pedro negou. Pedro negou quando teve medo, quando deu voz aos seus sentimentos, quando pensou que poderia ter o mesmo destino de Jesus. Pedro negou quando perdeu a esperança. E Pedro vai para esse lugar, o lugar do medo, o lugar da velha vida, o lugar da fuga. E Pedro diz: vou pescar. Vou pescar. E ele vai. E não só vai, mas era um homem influente e leva os seus amigos com ele. Não é? Era um líder. E leva, e vai. Mas Jesus não desiste de Pedro. Jesus não desiste da relação. Jesus não desiste dessa construção que é desenvolvida através da mesa. E a mesa é uma outra coisa que esse mundo contemporâneo não aceita. Porque hoje, os nossos dias dizem assim: você vai ficar na mesa, mas você fique na mesa com quem pensa como você, com quem vota na mesma pessoa que você, com quem é da mesma teologia que você. Você vai ficar à mesa desde que você não seja machucado, desde que você não seja traído, desde que as pessoas te tratem conforme você gosta. Isso que é a mesa contemporânea, é isso que é a mesa dos nossos dias, dizem para nós. Mas a mesa de Jesus é uma mesa diferente. A começar que no povo de Jesus tinha um publicano e tinha um zelote. 2 figuras políticos sociais que não se misturavam. Dava tipo Corinthians e Palmeiras, né, Fabão? Não dá certo. Em São Paulo hoje, aqui no nosso estado também, está começando essa onda de torcida única em clássico. Por quê? Porque essas torcidas não se misturam. Não é verdade? E hoje tem Palmeiras e São Paulo, né, Lala? Aí hoje eu e a Larissa, mais tarde a gente vai ter que ter uma conversa. Mas quando não vale nada, eu já estou acostumado. A gente perde mesmo, viu, gente? Agora nos mata-matas da vida aí, a gente dá de goleada no Palmeiras. Tem muito palmeirense aqui, Fabão? Tem? Oh, meu Deus, vamos orar mais por essa congregação aqui. Mas essa é a mesa de hoje. A mesa do mundo contemporâneo é essa mesa que não dá. Essa mesa seletiva. Mas a mesa de Jesus é diferente. A mesa de Jesus é diversa. A mesa de Jesus contempla publicano rico e pescador pobre.
A mesa de Jesus é mesa de anônimos. Como o Filipe, por exemplo, um dos discípulos que você conhece ele porque ele falou uma coisa errada e depois você não ouve quase mais nada a respeito dele. Mas o nosso tempo fala que a sua mesa tem que ser uma mesa relevante, é uma mesa influencer, é uma mesa que gente da alta senta, mesa de gente, sabe? Então a mesa contemporânea, a mesa dos nossos dias, a mesa do mundo, se é que nós podemos dizer assim, não é uma mesa como a mesa de Jesus. Essa mesa que sustenta e suporta novos começos. Uma mesa que não é excludente. Essa é a mesa de Jesus. Mas nós corremos um grande risco de desenvolver uma espiritualidade baseada nas nossas necessidades, nos nossos interesses. E aí a nossa espiritualidade pode se assemelhar à espiritualidade de uma formiga, que faz as coisas conforme o rito, conforme a liturgia. E aí a ceia pode passar a ser para nós uma liturgia mensal de todo o primeiro domingo do mês, onde a gente vem aqui e cumpre um rito, mas esse rito não entra na nossa vida, não faz parte da nossa vida, da pedagogia da nossa vida. E isso aqui é muito mais uma pedagogia para a vida do que um rito a ser seguido. Uma formiga, se você deixar ali na bancada da sua mesa um pontinho de açúcar, ela vai achar esse açúcar. E daqui a pouco ela vai evangelizar outras formigas e vai ter uma fila de formiga ali. E se você mudar o açúcar de lugar, daqui a pouco você vai ver elas indo para lá e indo para lá onde está o pote de açúcar. E depois o seu maior problema vai ser sumir com todas essas formigas de lá. Por quê? Porque formiga se orienta por necessidade. Onde tem açúcar, ela vai. Mas talvez a sua espiritualidade, a nossa espiritualidade, pode ser um pouco mais evoluída do que a espiritualidade da formiga, e a gente viver a espiritualidade do macaco. O macaco é um pouco mais instintivo, ele não é tão tapado como uma formiga. Então, se você chegar ali perto dele e você começar a entregar coisas para ele conforme ele fizer umas micagens, ele vai fazer mais coisa para você ficar feliz. Se você deixar uma pedra e um coco lá dentro da jaulinha dele, daqui a pouco ele pega a pedra e abre o coco e come o coco, porque ele é mais instintivo. Ele é um cara que funciona um pouco mais com interesse. Então, se você colocar uma banana lá em cima da jaula, lá na parte alta, ele vai subir para pegar. Mas se você ficar jogando água nele toda vez que ele for pegar, vai chegar uma hora que ele não vai mais subir. E quando começar a nascer macaquinho que for lá tentar pegar banana, ele vai bater no macaquinho para o macaquinho não pegar banana, porque o macaco é um pouco mais instintivo. Ele lê melhor o seu ambiente, funciona mais conforme os seus interesses. E às vezes a nossa espiritualidade pode ser assim com Jesus. Às vezes a nossa espiritualidade com Jesus passa a ser uma espiritualidade pet. Cara, seu cachorro faz você acreditar que você é um Deus. Porque você nem chegou em casa, ele já está na porta te esperando, abanando o rabinho. Na hora que você abre, ele dá 3 voltinhas e se bobear, escapa até um xixizinho. Você se sente a pessoa mais importante do mundo com o seu cachorro. A tal ponto de ter gente que hoje prefere cachorro do que gente. Por quê? Porque o cachorro não incomoda a gente. Claro que incomoda, né, gente? Tem que limpar cocô de cachorro, é um incômodo, não é verdade? Mas assim, via de regra, ele não nos fere. Ele faz tudo o que a gente quer. Ele abana o rabinho para nós. Filho não. Filho chega uma hora que não dá para você enganar mais. Chega uma hora que você vai precisar ser coerente com ele. Mas às vezes a gente acha que para Deus funcionar, a gente precisa balançar o rabinho, pegar a bolinha e ficar na porta esperando. A gente vai para Deus quando a gente precisa de alguma coisa e começa a chamar a atenção dele de algumas formas, achando que Deus vai se esquecer e não vai nos responder, ou que ele vai responder conforme as micagens que a gente faz. Mas essa não é a espiritualidade cristã. Isso é do mundo. Isso é dessa espiritualidade louca que a gente vê por aí. Mas não é isso que Deus tem para nós. Deus cria todas as coisas a partir do teu poder.
Mas o homem, ele cria com uma intencionalidade diferente, porque o homem, ele cria a sua imagem e semelhança. Ele nos cria para ser coroa da criação. Ele nos cria para se relacionar com a gente de maneira intencional. Ele nos cria com liberdade, com autonomia, para coparticipar com Ele de toda a criação. Ele não nos quer robôs, Ele não nos quer macaco, Ele não nos quer formiga. E se a gente não quer ser nem macaco e nem formiga, a gente precisa estar na mesa. Porque é na mesa, na comunhão, com Jesus, que essa intencionalidade vai sendo descoberta, que essa espiritualidade vai sendo construída, que uma maturidade vai sendo alcançada. Jesus está preocupado com as nossas necessidades, porque o texto vai nos dizer, depois de comerem, venham comer, verso 12 diz, venham comer. Nenhum dos seus discípulos tinham coragem de perguntar quem és, pois sabiam que era o Senhor. Olha no versículo 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro. Jesus está preocupado com as nossas necessidades básicas, mais elementares. Mas esse não é o fim da nossa espiritualidade. Por isso, passe pela cruz. Creia, Jesus tem o melhor para você mesmo. A vontade do Senhor para nós é boa, perfeita e agradável. Ele não deseja nosso mal. Ele sofre com o nosso sofrimento. Mas não para na nossa satisfação. Esse caminho continua. Esse caminho é contínuo. E ele continua interagindo com Pedro. E ele vai conversar com Pedro. E aí ele vem com uma pergunta para Pedro. Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Então cuide dos meus cordeiros. A espiritualidade madura, construída na mesa, envolve intencionalidade e cuidado. Envolve uma vida para além da nossa pessoalidade e individualidade. Pedro tem uma dor que Jesus está indo cuidar, mas quando ele está indo cuidar dessa dor de Pedro, Jesus fala, Pedro, não olhe para você, cuide dos meus. A mesa de Jesus vai fazer a gente parar de olhar um pouco para nós e olhar para o outro. A nossa missão, a realização da nossa vida está para além das nossas satisfações pessoais, dos nossos sonhos, das nossas próprias realizações. Pedro tinha uma dor gigante, porque ele negou Jesus. Ele achava que ele não servia para a missão. E quando Jesus vai ter com ele, depois ele está com a barriga cheia, Jesus começa dizendo, Pedro, você me ama? Então cuida dos meus. Volte para a missão. Volte a servir. Pedro, você me ama? Ele pergunta a segunda vez. Sim, eu te amo, Senhor. Pastoreie as minhas ovelhas. Direcione o meu povo. Não retroceda, não é o barco o seu lugar. Não é peixe que você tem que pescar, você tem que pastorear pessoas. Você tem que continuar. E pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Pedro fica magoado, mas Jesus diz, cuide das minhas ovelhas. Nós até podemos chegar a Jesus pelo interesse e pela necessidade, mas nós vamos permanecer pela intencionalidade, por quem Ele é, por coparticipar da missão que Ele tem para nós. E nesse processo de estar à mesa com Jesus, primeiro a gente chega e é alimentado. Depois a gente começa a amadurecer e a gente ajuda a arrumar a mesa. Mas no final, a gente é pão partido. No final é o nosso corpo que está sendo repartido com os nossos irmãos. No final é o nosso sangue que vai ser derramado em favor dos nossos irmãos. E aí nós temos aqui o versículo 18, dizendo assim, digo a verdade, quando você era jovem, você se vestia e ia para onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não quer ir. É uma referência à morte de Pedro. Pedro, vai chegar uma hora que você vai virar pão partido, que o seu sangue vai ser derramado.
não será mais só o meu corpo, mas será o seu corpo, o seu sangue sendo derramado. A sua responsabilidade de, assim como eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, a sua responsabilidade de, como pastor, ir lá e entregar a vida às suas ovelhas. E o que é essa comunidade aqui? Essa comunidade não é uma comunidade de ovelhas, meus irmãos. A espiritualidade da cruz e da mesa vai fazer com que cada um aqui se torne um pastor, porque nós temos uma cidade para pastorear, nós temos uma cidade para alcançar, e essa cidade, esse local não vai ser alcançado pelo domingo, pela nossa reunião comunitária aqui, mas é sim quando você estiver no seu trabalho pastoreando as ovelhas que estão lá. É sim quando você estiver na escola dos seus filhos, na reunião do condomínio, você ali pastoreando, sendo pão partindo, permanecendo à mesa, alimentando aquelas pessoas com esperança, com sentido, com direção. Agora isso nos custa, irmãos. Isso nos custa agenda, isso nos custa tempo, isso nos custa intencionalidade, isso nos custa. Nos custa muito, nos custa manter e permanecer aqui, para continuar nessa comunhão sendo alimentado, tendo a visão esclarecida, participando de algo que o Senhor está fazendo aqui, porque essa pedagogia, esse rito é importante para nos manter. Não é um fim em si mesmo, mas nos direciona, nos estimula, nos incentiva, nos mantém entre a cruz e a mesa, para que no final seja o nosso corpo partido. Uma espiritualidade genuína da mesa é uma espiritualidade onde nós encontramos com Jesus. E a nossa tradição diz isso, que na Santa Ceia Jesus está de uma maneira especial. Nós não cremos na consubstanciação ou na transfiguração, né? Nós não cremos nessas coisas. Da transubstanciação, desculpa. Mas nós cremos numa presença real de Jesus aqui durante a ceia. Mas é para além disso. Nós encontramos Jesus nos nossos irmãos à mesa. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. A palavra diz: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então é quando eu encontrar com meu irmão que eu vou encontrar com Jesus. Essa é uma espiritualidade nobre, genuína, intencional. Por isso não saia da mesa. Permaneça. Nada pode impedir a mesa. E Jesus nos garante isso quando Ele coloca um traidor à mesa. Quem é crente de muito tempo já foi ferido no ambiente religioso. Mas Jesus coloca um traidor à mesa para que você tenha plena convicção que nem as traições do ambiente religioso podem impedir que você esteja à mesa. Os machucados da caminhada não vão impedir que você sirva os seus irmãos, porque Jesus não foi abandonado só por Pedro, mas antes de ir à cruz, e sabendo que ia à cruz e que seria abandonado, lava os pés dos seus discípulos, dá graças, reparte o pão. Não permita que as dores da caminhada e esses conceitos externos venham fazer com que você arrefeça no serviço, na entrega aos seus irmãos, na sua entrega comunitária. Não permita, mas continue, prossiga, tem vida para acontecer, tem missão para cumprir. Não são as nossas fragilidades, nem os nossos abandonos com Jesus que vão impedir que Ele nos use na missão, porque Ele mesmo garante a missão conosco. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até o dia de Cristo. É o Senhor quem está garantido isso. Então não saia da mesa, permaneça à mesa. E no final, eu tenho plena convicção que será o seu corpo sendo partido e o seu sangue também sendo derramado.
assim como foi o de Pedro. Essa é a espiritualidade entre a cruz e a mesa. Karl Barth, teólogo alemão, um dos pilares aí da teologia, ele vai comentar a nossa frase reformada na sua doxologia, a igreja reformada sempre se reformando à luz da palavra. Ele diz que uma igreja, ela vive esse princípio da reforma quando ela se aproxima do corpo de Cristo, quando ela caminha na maturidade de fato se tornar corpo de Cristo. E como isso é possível? Estando à mesa. Nós vamos ser corpo quando nós permanecermos à mesa, quando for o nosso corpo sendo partido na mesa, quando for o nosso sangue sendo derramado, quando for responsabilidade nossa, a vida dos nossos irmãos, o sustento dos nossos irmãos, a segurança da nossa cidade, a segurança dos nossos filhos. Eu não sei como você chegou aqui. Durante o culto nós percebemos, à luz de como foi a condução, que a gente chega aqui de maneiras muito distintas. Alguns chegam sofrendo porque os seus queridos estão no hospital, outros chegam alegres por conta de uma oração respondida, de um negócio fechado, de uma condição de saúde plena. A gente chega aqui de maneiras muito diversas. Mas quando a gente se reúne na mesa com Jesus, a gente está como igual. Jesus não faz essas distinções, mas Ele chama todo mundo: venham, venham, venham à mesa. Eu tenho alimento para você que está bem, está firme, não está passando por nenhuma prova, continuar bem. Mas eu tenho alimento para você também que chegou cansado, sobrecarregado. E esse alimento que eu vou te dar hoje, vai ser através da vida do meu irmão. Vai ser através do abraço do irmão, do conforto do irmão, da oração do irmão, da palavra que o irmão vai dar. Porque é a mesa que Jesus vai se manifestando. É a mesa que Jesus vai interagindo conosco. Por isso, eu quero te convidar a, na sua jornada espiritual, ter esses dois elementos, a cruz e a mesa. Não desista de nenhum deles. Se você quer andar bem na caminhada, você vai ter a cruz como uma referência. Se você quer continuar bem na caminhada, você não pode sair da mesa. O mundo pós-pandêmico nos estimulou a sair da mesa. Porque no mundo pós-pandêmico a gente descobriu muitos outros pastores. E é muito justo que você talvez prefira ouvir o Hernandes Dias Lopes do que ouvir o pastor Felipe aqui, né? Fábio não, Fábio é outro nível. Mas eu quero te dizer uma coisa, esses caras são bons e têm palavra para entregar para nós e você pode ouvir. Mas no dia que precisar ter um pão partido, um corpo partido e um sangue derramado, não vai ser do Hernandes Dias Lopes, vai ser do seu pastor, vai ser do seu irmão que reparte essa mesa aqui com você. Então não saia dessa mesa, seja intencional com essa mesa, com essa casa, com esses irmãos que se reúnem aqui. É nessa jornada, é com essas pessoas que o seu caráter vai ser formado ao caráter de Cristo. É com a sua entrega, com o dom que você tem, com os recursos que Deus colocou na sua mão, que o seu corpo e o seu sangue vão ser partidos e repartidos aqui para a edificação desse corpo, para a glória de Deus nessa cidade. Então não saia da mesa. Quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, como nós precisamos, Pai, viver uma espiritualidade centrada em Jesus, no caminho de Jesus, do jeito de Jesus.
Pai, que aquilo que o apóstolo Paulo diz a respeito do que importar ser o Cristo e o Cristo crucificado, seja uma verdade, Pai, para nós, e nos ajuda, Senhor, a viver isso plenamente, intencionalmente, que isso seja de fato o que mais importa para nós, o Cristo, Pai, com todas as suas nuances, mas que nós não tenhamos fora da nossa vista a mesa, Pai, porque a mesa é terapêutica, a mesa é um lugar de esperança, a mesa é pedagógica, a mesa traz maturidade. Nos ajuda, Pai, a permanecer na mesa e a crescer na mesa, de tal forma, Pai, que seja o nosso corpo partido, que nós possamos ser imitadores de Cristo na totalidade, que seja o nosso sangue partido, derramado, e que isso, Pai, glorifique o Teu nome em tudo, traga esperança para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado, Senhor, pela mesa. Obrigado porque o Senhor restaura a vocação de Pedro na mesa e ele vai até as últimas consequências. E assim, Senhor, eu peço, restaura também a nossa vocação. Restaura, Senhor, as nossas emoções, como as emoções de Pedro foram restauradas naquela mesa, Pai. Como o chamado dele foi tratado e restaurado naquela mesa, Pai. Que assim também, Pai, a nossa vida, as nossas emoções e o nosso chamado possa ser tratado e restaurado à mesa. Essa é a nossa oração. Pai, abençoa essa congregação, essa igreja que se reúne aqui, a diretoria, a liderança, o pastor Fábio, Deus. Pai, que a cada dia essa mesa aqui seja uma mesa de vida, uma mesa edificante, Pai, uma mesa que impulsiona cada um a cumprir a sua vocação nessa cidade, Pai. Essa é a nossa oração.